Sou Kate Vick e hoje estamos para mais uma leitura de ponto de vista do leitor onisciente, ou ORV, ou Omniscient Readers Viewpoint. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o barulho do meu ventilador, que vocês vão ficar escutando hoje, que tá quente. Eu não vou desligar ele, acabei de tomar banho para tentar fazer com que eu leia mais. Então, os fatos são inevitáveis. E é isso que a gente vai ver hoje, que é essa leitura que ela é inevitável. Que o motivo dessa leitura de hoje é porque eu tô lendo e eu queria ler junto com meu amigo, mas enfim, o serzinho, ele leu até o 10. E eu tô tipo, você não falou que ia ler comigo? Enfim, não rolou. Queria lembrar que no capítulo anterior, capítulo 3, que a gente leu. Não, o episódio 3, né? Que é o meu. Eu não consegui ler mais, eu ia ler até o volume 7, só que eu não consegui porque eu fiquei tonta. Ler me deixa tonta, aparentemente, então eu não consegui direito, então eu não sei se eu falei isso, mas eu não vou me forçar a ler tanto, tá ligado? Tipo, ano passado eu li muito, eu acho que eu li demais até. Não sei se vai dar pra vocês ver isso aqui, mas é literalmente surreal o tanto de leitura que eu tenho. Tipo, provavelmente apareceu um cantinho ou não. Apareceu? Aparece. Essa parte aparece. Enfim, foi muito. E afins, né? Não, isso é uma paradinha que é inevitável, então só vamos aceitar as situações propostas por mim mesmo, que, enfim, inevitável. Pausas aleatórias, etc. Eu provavelmente fui no banheiro. Eu ficando dando uma paradinha ou a minha dicção ruim é coisa do acaso, é inevitável, então não dá pra passar. E é isso. Como eu disse nos anteriores e no hoje, na descrição vai ter minhas redes sociais, etc. Qualquer coisinha extra eu também irei botar, algum projeto meu, etc. E é isso. Como nas outras vezes eu falei, o site que eu estou lendo é Novelmania, por favor não me processe. E é isso. Vamos começar. Ponto de vista do leitor onisciente. Tradução Pumpkin, revisão Barão e Imperium. Volume 1, Arco 2. Capítulo 7. O protagonista. A seleção de patrocínio acabou. Eu respirei fundo quando assisti as mensagens flutuando no ar. Algumas constelações foram muito afetadas por minha escolha. Sim, estavam começando agora. A constelação Dragão Abissal da Chama Preta se ofendeu muito com minha escolha. As constelações pertencentes à Nuvem Preta se abalaram com raiva do Dragão Abissal da Chama Preta. Você não será patrocinado por nenhuma das constelações da Nuvem Preta por um certo tempo. Não fique surpreso. Era uma mensagem esperada. Fez com que todos os membros do grupo se afastassem. Apenas porque ele foi rejeitado no mundo da Novel. Um esperado, a encarnação dessa constelação. A constelação Juíza do Demônio do Fogo se desapontou com você. Ela monitora persistentemente a justiça no futuro. No caso da Arcanjuriel, foi apenas uma decepção. Em primeiro lugar, as constelações do bem absoluto raramente odiavam alguém, a menos que se cometessem uma grande injustiça. A constelação Conspirador Reservado se interessou pela sua escolha. 200 moedas foram patrocinadas. O caso do Conspirador Reservado foi inesperada. Dadas as características do nome, talvez valorizasse minha cautela. A constelação Prisioneiro da Faixa Dourada se interessou pela sua escolha. E o grande sábio em igualdade com o céu. Fiquei preocupado. Eu fiz a escolha certa? Eu não sabia. Talvez tivesse perdido uma oportunidade enorme bem na minha frente. Você não selecionou nenhum patrocinador. Mas escolher uma certa constelação significa ser ilimitado a essa possibilidade. O contrato de patrocínio nunca era um acordo justo. Eu ia sobreviver, mas não sobreviveria sendo um brinquedo deles. E se minhas expectativas estivessem certas, eu tinha uma maneira de ficar mais forte. Ser uma constelação talvez fosse a maneira de me tornar mais forte do que uma encarnação do patrocinador mais forte. É verdade.
Alguém teve mesmo outra escolha interessante? Bem, de qualquer forma, terá outra chance no futuro. Os olhos da lua crescente do Doc Ebse me encararam por um momento. Por agora, todos terminarão a seleção. Descanse aqui por um momento. Eu tenho que preparar o próximo cenário. Vejo vocês em 10 minutos. Depois da seleção de patrocínio acabou, o Doc Ebse desapareceu. Ele nos disse para descansar, mas esses 10 minutos eram realmente cruciais. Em 10 minutos precisarei resolver essa situação e me preparar para os cenários seguintes. Eu tentei me lembrar das minhas habilidades. Lista de personagem, ponto de vista do leitor onisciente. Eu não sabia o uso preciso ainda, mas tinha uma noção geral dessas habilidades. Vai funcionar de alguma forma. Vamos todos nos reunir. Os sobreviventes se reuniram com as minhas palavras. O primeiro a estender a mão foi Lee Hyun-sung. Olá, sou o Lee Hyun-sung, Kim Dok-ja. Prazer. Mesmo que eu ache que essa palavra não seja adequada para a situação. Como eu disse antes, não sou um soldado. Bem, eu diria que eu era um soldado. Você não consegue entrar em contato com a sua unidade? Não. O aperto de mão foi forte, como esperado, do tanque, mas apareceu nos primeiros estágios de maneira de sobreviver. Ah, Dok-ja. Sim, eu queria te agradecer. Se não fosse você, estaríamos todos mortos. Não, este não é o caso. Mesmo se eu tivesse sobrevivido, não teria sido capaz de manter minha humanidade. Sinto muito obrigado. E eu estou envergonhado. Lee Hyun-sung inclinou para mim em reverência. Fiquei um pouco em dúvida do que dizer. Ele estava certo. Lee Hyun-sung sobreviveria mesmo se eu não fizesse nada. Então, alguém agarrou meu ombro. Nosso empregado fez algo grande, Dok-ja. Sabe meu nome? Eu podia dizer quem era sem olhar para trás. Eu tirei a mão do meu ombro e disse: Eu sei, Ham Yugon. Hã? Ham Yugon? Você não devia me chamar de chefe de departamento? Ham Yugon ainda estava tentando usar sua posição nessa situação. Ele era mesmo o rei da autoridade na Microsoft. Aqui não é a empresa. Olhe para isso. Você está planejando não trabalhar agora? Onde você aprendeu essa etiqueta básica? Depois que vi o rosto zangado de Han Won, percebi mais uma vez que o mundo que conheci acabou. O homem na minha frente era um predador do mundo. Antes do cenário começar, eu era apenas uma presa. Era desse jeito. Não importa como eu penso sobre isso, suas ações foram demais, né? Eu deveria estar avisado que estava com insetos. Por que jogou daquele jeito? Dok-ja, você tem que ser bom comigo. Quanto tempo acha que tem seu contrato? De repente isso virou um absurdo. No mundo que vivia eu era muito fraco. Han Yugon. Cale-se. O quê? Você ainda não entendeu a situação? Você não foi atingido por aquela desgraça mais cedo? Microsoft? Você acha que a empresa ainda existe com o fim do mundo? Hoje Han Yugon ficou pálido e abatido. Eu virei os olhos para as outras pessoas, como eu já estava dizendo isso, eu deveria enfatizar mais. Han Yugon, você não é o único problema aqui. Pessoal, precisamos acordar. Como o Dokkaebi disse, isso não é uma piada. Eu acho que vocês devem ter percebido a situação. Habilidades exclusivas e janela de atributos. Era uma interface de jogos. Existe alguém que ainda não percebeu os fatos? De fato, ninguém levantou a mão. Era mais fácil para a Coreia do Sul se adaptar. Devido à alta cultura dos jogos, não tinha uma única pessoa que não jogou um jogo de RPG. Mesmo se não tivesse jogado, teria lido alguma novel de fantasia alguma vez. Lee Hyun-sung suspirou. É como uma novel que eu estava lendo enquanto eu estava no plantão. Mas ainda não consigo acreditar nisso. Não é mesmo um sonho? É a realidade. Minha resposta séria fez os olhos de Lee Hyun-sung tremerem um pouco. O personagem Lee Hyun-sung sente uma leve confiança em você. Seu entendimento do personagem Lee Hyun-sung aumentou. Lee Hyun-sung assentiu. É, bom que você esteja certo. Então o que vamos fazer agora? Dok-ja, você tem alguma opinião? Nós temos que ir. Eu respondi sem hesitação. Ir? Ficou maluco? Dok-ja, eu não acho que, dessa vez, Yo-sanga se juntou a ele. Parecia que todos ainda não concordaram. Então, por quanto tempo vamos ficar aqui? Na verdade, meu argumento não fazia muito sentido. Do lado de fora era um paraíso de monstros. Mas eu sei que temos que sair daqui agora. Vocês já pensaram em seus pais? Acha que os seus pais estão seguros nessa bagunça? Deu como uma linha não disponível faz algum tempo. Não, o WhatsApp. Yo-sanga gritou com desespero. De fato, com o funcionalismo ainda era forte na Coreia do Sul, até mesmo as expressões de Lee Hyun-sung e Han Myung-gon se escureceram com as palavras pais. Eu segurei o ombro de Lee Gyu-yong, cuja cabeça estava curvada. A primeira pessoa a se levantar foi Yo-sanga. Vamos, vou sair. Não, você não ouviu o que essa coisa disse? Disse para descansar aqui. Se sairmos, nossas cabeças vão explodir.
Vamos fazer uma votação. A maioria ganha. Yoo-sung-ah levantou a mão primeiro. Em seguida, Lee Gil-yong. Mas parou aí. Eu tenho que ir para minha base. Mas parece perigoso andar nessa situação. Tem um aviso também. Merda. Vão só vocês. Eu não vou sair. Eu não ligava pra Han Myung-gon, mas o problema era Lee Hyo-sung. Eu tinha que levar Lee Hyo-sung comigo, não importa o que. Kugong. Isso foi horrível. Perdão, eu não sou sonoplasta. A chapa grossa de ferro fez um som alto. A porta de ferro do vagão 3707 ficou levemente amassada. O quê? O grito de Han Myung-gon foi ignorado. Quando a porta de ferro fez um som ensurdecedor de novo, alguém estava tentando arrombar a porta. Esta era uma situação inesperada que eu tinha que pensar. Era o próximo cenário? Não, o Dokkaebi ainda não voltou, então meu cérebro pensou rapidamente. Pequenos fios se levantaram e eu senti um arrepio fraco. Aquele cara. O quê? Vamos todos impedir. Han Myung-gon gritou e se dirigiu à porta. Lee Hyo-sung também se aproximou, mas eu o impedi. Você não pode parar isso. Hã? Temos que ir. Eu olhei para a porta de ferro com os olhos intensos. Mas... Se não formos agora... O único sobrevivente do vagão 3707. Eu estava bem ciente de quem estava atrás da porta de ferro. Nós vamos morrer antes de chegar no próximo cenário. Sim, aquele cara estava finalmente vindo. O protagonista, o verdadeiro dessa história. Capítulo 8. O protagonista. Eu olhei diretamente nos olhos de Lee Hyo-sung e Han Myung-gon. Vocês querem morrer nas mãos daquele cara que tá atrás da porta de ferro ou querem tentar a sorte fora do metrô? Qual escolhem? Dokja, você tem alguma garantia que as pessoas atrás da porta de ferro sejam inimigo? A espada de aço apareceu no momento crucial. Tinha um motivo pelo qual Lee Hyo-sung não podia ser o líder do time. Como estão vindo de outro vagão, é provável que seja um sobrevivente. Se nos encontrarmos... Eu olhei para o local cheio de sangue em vez de continuar. Lee Hyo-sung seguiu meu olhar e falou em voz alta. Eu fui muito descuidado. Vamos encontrar uma saída. Vamos rápido. Neste momento, ambos tomaram consciência da situação. Os sobreviventes dos outros vagões passaram pela mesma coisa. Eles não teriam uma sorte boa de encontrar insetos. Está quebrada. Porra, não podemos sair por aqui. Enquanto ouvi os gritos de Lee Hyo-sung e Han Myung-gon, também verifiquei as portas. Não tinha mais barreiras impedindo que as portas fossem tocadas. Além das portas que ligam as passagens, tinha um total de 8 partes de acesso do metrô. Tinham 3 saídas de confiança. A porta de ferro parecia que mal conseguia aguentar por mais um minuto. Apesar de ser o personagem principal, eu não pensei que ele tinha tanta força no início. Fiquei sinceramente surpreso que ele pudesse quebrar a porta de ferro tão grossa. Dokja, aqui. Eu encontrei um computador manual funcionando. Não! O dispositivo de trava funciona sem problemas, mas a porta não abriu de uma vez. Ela foi aberta por volta de um quinto antes de parar, como se tivesse emperrada. Parece que está quebrada aqui também. E os outros lugares. Este parece ser o único lugar pelo qual podemos escapar. Talvez uma criança passasse, mas a abertura era estreita demais para adultos escaparem. Han Myung-gon e Lee Hyun-sung tentaram abrir as portas, mas não se moveu nem um pouco. Moedas possuídas. 4.700. Um dos usos das moedas era para aumentar as estatísticas gerais. Eu já tinha usado 2.700. Das moedas para aumentar meu nível físico para 10. Esse problema podia ser resolvido se eu usasse as moedas restantes para aumentar minha força. Mas não era sábio usar as moedas quando a situação era desconhecida. No final, tinha apenas um caminho. Lee Hyo-sung, use uma habilidade. Habilidade? Eu ativei silenciosamente a lista de personagens. A habilidade exclusiva Lista de personagens foi ativada. Informação de personagem. Nome: Lee Hyo-sung. Idade: 28 anos. Constelação patrocinadora: Mestre de Aço. Atributo privado: Soldado que fechou os olhos para a injustiça. Comum. Habilidades exclusivas. Habilidade de baioneta nível 2, camuflagem nível 1, paciência nível 1. Estigma. Grande impulso da montanha nível 1. Estatísticas gerais. Físico nível 8, força nível 8, agilidade nível 7, poder mágico nível 5. Avaliação geral. As estatísticas gerais são muito boas, apesar de fechar os olhos para a injustiça. Ele percebeu
Ele recebeu a escolha de uma constelação, mas essa é uma oportunidade para ele. As informações de Lee Hyun-sung apareceram na minha mente sem nenhuma restrição. Infelizmente, o patrocinador é o mesmo que o Lee maneira de sobreviver. Você devia ter verificado quando abriu a janela de atributos. Lee Hyun-sung é um soldado. Então deve ter uma habilidade que possua usar nessa situação. Bem, tenho uma, mas como uso? Só pense em usar a habilidade. Vai funcionar? Vai, já tentei antes. Lee Hyun-sung não disse nada e respirou fundo com determinação. Os bíceps de Lee Hyun-sung aumentaram de volume, enquanto ele agarrava a porta. Era o aparecimento do grande impulso da montanha. Na verdade, o grande impulso da montanha não era uma habilidade, e sim um estigma, que era um poder da constelação. Eu usei a palavra habilidade a fim de evitar suspeitas. Du. Houve um som como algo grande sendo arrancado e a porta começou a se mover. O quê? Esse cara é forte mesmo. É isso aí, parabéns. O personagem Lee Hyun-sung começou a confiar em você. Sua compreensão do personagem Lee Hyun-sung aumentou. Em vez de dúvidas, a confiança aumentou. Lee Hyun-sung era uma pessoa mais simples do que eu pensei. Vamos, saiam! Mas me senti aliviado. Entreguei Lee Gil-won para Lee Hyun-sung. Lee Hyun-sung leve o garoto nas costas. Tudo bem. Agora a porta de ferro estava quase quebrando. Mas se minha previsão tivesse certa, o problema agora não era a porta de ferro. Hã? Isso é sério? Eu sabia que podia acontecer. Não vi mais cedo? Eu disse que para não irem a lugar nenhum. Droga. O cenário ainda não tá pronto. O Dokkaebi parecia estar com raiva, enquanto flutuava sobre a ponte do Donghu. Ah, eu sabia que podia acontecer. Disse para não sair. Han Myung-gon colocou uma mão na cabeça como se achasse que ia explodir, mas não tinha necessidade de se preparar com isso. Ai, não tenho o que fazer. Vocês são mesmo humanos com sorte. Foi porque em seguida o cenário começou, no momento em que a porta de metrô foi aberta. O segundo cenário chegou. Segundo cenário, fuga. Categoria sub. Dificuldade E. Objetivos: atravesse a porta destruída e entre na estação Oxo. Prazo 20 minutos. Recompensa 200 moedas. Falha, interrogação. Doc já tem algo errado. Diz a ponte destruída, mas a ponte ainda... Não se preocupe, apenas corra. Rápido. Entendi. Na verdade, Yosangia está certa. A ponte ainda não estava destruída. Em outras palavras, a ponte seria destruída. Doc Já, venha, depressa. Estou chegando. Ainda não foi destruída, porque saímos cedo demais do metrô. O Dokkaebi disse que o tempo de preparação era de 10 minutos. Nós fugimos 3 minutos antes. Algumas pessoas podem chamar de covardia. Esse cenário não podia ser resolvido facilmente sem esse trabalho. Especialmente se eu tivesse presa a fardos como Yosanga e Liu Gilwon. Ufa. Ainda bem que Liu Hyun-sung é o soldado e tem físico robusto. Não falhem, vão perder energia. Lee Hyun-sung estava correndo na frente com um garoto. Ele era como um monstro natural, que não investiu nenhuma moeda em suas estatísticas, mas a soma de força físico e agilidade excedem 20 pontos. O próximo era Han Myung-gon, e em seguida Yosanga, comigo na retaguarda. Seria sufocante, mas achei que podíamos chegar a tempo. Hã? O que é isso? Neste momento, o grito de Han Myung-gon foi ouvido. Tinha um enorme redemoinho no centro do rio Han, espirrando água. E um monstro gigante estava no centro dos espiros d'água. Era um Ichthyosauro. O problema era que o Ichthyosauro parecia ter o dobro do tamanho daquele que eu vi na janela do metrô. Essa não era uma serpente do mar. Era um comandante do mar. Uma serpente do mar comum era apenas um monstro de grau 7. Dado que um monstro de grau 9 seria difícil para humanos normais lidarem. Um homem comum seria dilacerado por um monstro de grau 7. Em outras palavras, o que vinha agora não era um monstro que podia ser derrotado nas fases iniciais. Claro, não tinha necessidade de lidar com ele, pois não foi criado para isso. Quando o Ichthyosauro se movia, o rio Han
subia como se tivesse um tsunami. Estava mastigando os suportes da ponte. A ponte estava sendo destruída. Corram! Se corrermos, podemos atravessar. A distância restante era cerca de 200 metros. Se meus cálculos estivessem corretos, podíamos cruzar a nossa velocidade atual antes que a ponte desmoronasse. Não é divertido se o jogo for muito fácil. Claro, isso era uma história para quando não tivessem variáveis. A dificuldade do cenário foi ajustada. Dificuldade E para D. O som da risada do Caleb foi ouvida. Existe alguma diversão se vocês fugirem? Vamos criar um pouco de atmosfera. Os pensamentos malignos dos mortos retornaram. A terra ao redor está cheia de éter preto. As pessoas endemoniadas acordaram. Surgiu logo um som de zumbi nos perseguindo atrás de Yosangaba, murmurou baixo. Zumbi? Carros parecidos com zumbis estavam vindo em ondas enormes. Alguns deles eram pessoas do mesmo vagão que o nosso. Só precisamos ir um pouco mais rápido, depressa. A distância do Ichthyosauro era de menos de 100 metros. Infelizmente, Liu Hong carregava Li Yuan e cruzou a linha de segurança. O problema é que o restante de nós, inclusive eu, Ham Yong gritou. Seu filho da puta. Tinham muitas pessoas endemoniadas. Se tivessem apenas cadáveres no metrô, podíamos ter fugido. O problema era os motoristas, que morreram na ponte. Viravam pessoas endemoniadas. O caminho que Li Hyun-sung atravessou estava cheio de pessoas endemoniadas. Eu olhei entre as pessoas endemoniadas no caminho, e Ichthyosauro cada vez mais perto. Todos se abaixem. Era tarde demais. Quando a boca do Ichthyosauro mordeu, o suporte da ponte, ele tremeu bastante. As escamas do Ichthyosauro brilhavam entre a poeira que caía sobre o rio Han como a chuva. Um cheiro de sangue de peixes e a água preencheram a área. Eu cambaleei e levantei meu corpo. Depois da ponte, a poeira sumiu, a paisagem ao meu redor ficou muito clara. Pilha de concreto quebrando o aço cortado. Os ossos das pessoas demoniadas, como o Ichthyosauro tinha mordido. O suporte da ponte quebrou. Já? Tá tudo bem? Yosong e Ham Yungon se levantaram e estavam um pouco mais longe. Uma das partes de Ham Yungon parecia ferida e dolorida por causa do temor anterior. Li Hyun-sung e Li Gyugon gritaram do outro lado da ponte, mas suas vozes pareciam bloqueadas pela zona de segurança. O que devo fazer? Fiz planos com base na ponte quebrada, mas não esperava que Ham Yungon e Yosong estivessem comigo. Neste momento, uma voz foi ouvida no ar. Alguém recebeu o favor de uma constelação. O cenário Deus da Ex-Machina da constelação foi ativado. Junto com a voz, uma ponte brilhante feita de luz foi criada. Os remanescentes da ponte Dugon destruída. Então uma mensagem surgiu na minha frente. Deus, Ex-Machina, ponte par. Descrição. Uma ponte de luz feita por uma constelação. Apenas um número par de pessoas pode atravessar a ponte. A ponte desaparecer assim que o número ímpar de pessoas tentar atravessar. Dokcha, isso surgiu na minha cabeça do nada. Olhei aos olhos de Yosan e aí estava falando bobagem. Podia adivinhar a situação vagamente. Deus ex-machina. Constelações corriam o risco de sofrer uma perda enorme intervindo em cenários. É o deus patrocinador de Yosanga. Eu não sabia qual era a constelação Yosanga, mas alguém escolheu Yosanga como sua encarnação. Queria que ela vivesse. Deus Machina era um fenômeno raro de maneira a sobreviver. E Yosanga era uma pessoa que já devia estar morta. Tive um momento de dúvida. Que tipo de constelação estaria por trás de Yosanga? As informações dessa pessoa não podem ser lidas na lista de personagens. Essa pessoa não está registrada na lista de personagens. Fiquei um pouco surpresa. Eu não podia ver com a minha habilidade? Por quê? Tem algum apoio especial? Ou tem uma barreira mental? Como se tivesse algo assim desde o começo. Não, espera um minuto. Talvez seja... Dokja, o que fazemos agora? Eu ouvi a voz confusa de Yosangya. Não temos tempo para pensar. Tinha um redemoinho no rio. O Ichthyosauro comeu um suporte da ponte que estava girando seu corpo enorme do outro lado do rio. Mordi os lábios e uma vez li a explicação da ponte. Apenas um número par de pessoas podia atravessar a ponte. No final, o Deus Ex-Machina era um brinquedo feito pelas constelações malditas que adoravam tragédias. Não tinha
como todos sobreviveram. Quando os olhos de Ham Yugon se encontraram com os meus, o corpo dele já começou a tremer. No fim, alguém deve morrer. Voltou? Ótimo. É porque eu tava dando umas travadinhas na gravação. Peraí. Volume. Calma. Que eu tô distraída. Capítulo 9. O protagonista. Neste momento, Yo Sangya gritou. Dokja, atrás de você. Eu me inclinei por reflexo quando um soco cheio de sangue veio ao ar. Era um soco familiar, coberto de energia. Senti algo caindo em minha direção, chutei inevitavelmente. Não precisava olhar para trás para saber quem estava atrás de mim. Um tipo de humano de grau 9, pessoa endemoniada, humanos mutantes infectados pelo éter preto. É por isso que pessoas endemoniadas eram classificadas como uma espécie de alto risco, apesar de serem grau 9. Pessoas endemoniadas feitas de base de humanos normais não eram diferentes de zumbis, mas particularmente perigosos, como se hospedeiros fossem diferentes. Eu vi o distintivo do estudante com a cabeça danificada. Kinnamun. Um cara cuja cabeça explodiu há alguns minutos agora estava atrás de mim como uma pessoa endemoniada. As cordas vocais de Kinnamun que explodiram ficaram numa forma bizarra. A habilidade exclusiva, ponto de vista do leitor onisciente. Nível 1 foi ativada. Essas pessoas não têm consciência. A habilidade ponto de vista do leitor onisciente será cancelada. Merda, como adivinhei. Minha coxa foi arranhada pelas unhas pretas e crescidas de Kinnamun. Uma dor que parecia ser uma queimadura espalhou-se pela minha pele. A pele não foi cortada com uma faca, foi dilacerada pelas unhas. Esse era o novo motivo principal pelo qual as pessoas endemoniadas eram perigosas. Elas ficavam várias vezes mais fortes quando eram do que era quando humanas. E eu sangar, agora! Senti algo estranho enquanto eu falava. Sem olhar para trás, pude ver o que estava acontecendo. Me solte! Me solte! Dokja! Dokja! Hamilgon, que mancava, estava carregando Yosangai em cima do ombro, atravessando uma ponte em um ritmo espantoso. A constelação conspirador reservado admira o fato de você ter conseguido enganar os outros facilmente. A constelação juíza com o demônio de fogo se impressionou com seu sacrifício. 100 moedas foram patrocinadas. Sério? Planejando me largar? A propósito, o jeito que ele estava correndo era um pouco estranho. Apesar de estar mancando, ele estava correndo tão rápido quanto um atleta olímpico. Essa não podia ser a habilidade exclusiva de Han Yungon, que tinha uma barriga grande, portanto não deve ser o estigma do patrocinador. O cavalo veloz de uma perna. Eu já conhecia a constelação que fornecia este estigma. Usei a lista de personagem Han Yungon, que estava longe. As informações dessa pessoa não podem ser lidas em listas de personagens. De novo, a lista de personagens não funcionou corretamente. Se eu me lembro bem, o estigma do cavalo veloz de uma perna vinha da constelação vigarista de Manco. O vigarista de Manco não dá nenhum estigma de sistema de barreira mental. Além disso, Hamlingon não podia possuir tal habilidade desde o início. Em outras palavras, minha habilidade falhou. Não por causa da habilidade de Hamlingon. Eu fui burro demais. Olhei a janela de mensagens flutuando na minha frente e ri. Essa pessoa não está registrada na lista de personagens. Eu estava pensando demais qual o significado era literal. A lista de personagens lia literalmente as informações dos personagens. E eu Sangai e Hamlingon eram personagens que não apareciam originalmente em Maneira de Sobreviver. Eles eram pessoas que estariam mortas se eu não os tivesse salvado. Era natural que não pudesse confirmar informações dele na lista de personagens. De fato, a chegada de Kinnamun e pessoas endemoniadas falando coisas sem sentido perto de mim, do outro lado, Hamlingon já estava na metade da ponte. Li Hyosong e Li Gyeoyong e já tinham entrado na zona de segurança do outro lado da ponte, então não podia pedir ajuda a eles. Era mesmo uma situação difícil. Não podia atravessar a ponte sozinho. Meu cérebro pensou rapidamente. Devo capturar uma das pessoas endemoniadas e atravessar a ponte? Valia a pena tentar, mas a taxa de sucesso era muito baixa. Ao contrário do nome, as pessoas endemoniadas eram caracterizadas como não-humanos, que significava que não contavam com uma pessoa. Várias pessoas endemoniadas perderam o equilíbrio e caíram na ponte. As pessoas endemoniadas que caíram viraram comida de ictiossauros, como as piranhas de... Os ictiossauros deixaram as pessoas endemoniadas em vários pedaços em um instante. Um medo
distante me inundou de novo. Se o número de pessoas fosse ímpar, por um momento sequer, eu seria como eles. Era impossível atravessar sozinho, então vamos ir devagar. Eu murmurei enquanto tentava me controlar, agora que precisava ficar calmo. Tinha alguns métodos utilizáveis, mas o importante era lidar com meus assuntos diante de mim. Eu controlei minha respiração e caminhei até as pessoas endemoniadas. Felizmente não era difícil derrubar os inimigos na ponte usando a inércia. Eu reduzi os números, fazendo com que eles caíssem constantemente. O cronômetro do Dokaebe flutuava, o ar estava piscando. O tempo restante antes do término do cenário era 15 minutos. Suspiro. As unhas vieram ao ponto cego e perfuraram meu osso do ombro. Não importa quão calma minha mente estivesse, não importa o quão de informação eu soubesse, não podia fazer nada sobre o meu corpo sem treino. Os ataques de Kim Moon estavam ficando cada vez mais rápidos. Ombro esquerdo, coxa direita, por cima da cabeça, tinham que quebrar o ritmo. Mal evitei as unhas vindo e chutei a perna dele. Mas essa pessoa perdeu todos os sentidos e não sentia dor. Eu recuei acertando uma das partes da estrutura de aço quebrada. Eu podia ouvir o som furioso do Ichthyosaurus no fundo dos pilares. Algumas constelações divertem com a sua diversidade. As constelações patrocinaram com 20 moedas. Era o acúmulo constante de moedas. Agora eu tinha 5.000 moedas. Era um número significativo de moedas para o início. Uau, você é bom em sobreviver. Agora. Alguma constelação vai ajudar esse coitado? Era a voz do comerciante do Kaebe. Tive vontade de acabar com o infeliz. Nossa, não tem ninguém mesmo? Claro. Seria estranho se uma constelação me apoiasse depois de acontecer na instalação do patrocínio. O que foi que eu disse? Você devia ter escolhido bem quando eu tivesse essa chance. Que pena. Que não me atacava na hora. O resultado em danos da minha cintura? Claro, eu também me machuquei. O lado esquerdo que não como canivete. Graças a isso, as tripas do estômago dele estavam suspensas como uma corda de pular. A fim de matar uma pessoa endemoniada, tinha que destruir completamente o coração, mas a pele da pessoa endemoniada era mais resistente perto do coração. O canivete suíço não conseguia perfurar com nitidez. Merda. Não seria tão difícil se eu tivesse apenas uma habilidade de combate. A habilidade exclusiva Marca-Páginas foi ativada. Marca-Páginas? Marca-Páginas do personagem foi ativada. Espaços disponíveis. Marca-Página 3. Abrindo a lista de personagens disponíveis. Pessoas listadas nos espaços de marca-páginas. O Demônio da Ilusão, Kinomun, Compreensão 25. Espaço, Espada de Aço, Liu Hyosung, Compreensão de 35. 3. Espaço Vazio. Marca-páginas. Eu li mais de 3.000 capítulos de Maneira de Sobreviver. Eu nunca vi esse nome em habilidades antes. Mas eu sabia intuitivamente como usar. Ativar marca-páginas número 1. Se eu tivesse o sentimento de páginas sendo folheadas na minha cabeça, eram cenas de Kinomun em Maneira de Sobreviver. Estou cheio de força. Morra, morra, morra. Um novo mundo requer novas leis. As memórias de Kinomun foram reunidas, todos os meus neurônios começaram a ficar tensos. O poder de outra pessoa estava fluindo para mim. O marca-páginas número 1 foi ativado. O número de marca-páginas está baixo, diminuindo a duração. Duração, 1 minuto. 1 minuto era o suficiente. Sua compreensão do personagem é baixa, então apenas uma parte das habilidades do personagem foi ativada. Enegrecimento nível 1 foi ativado. Kinomun estava respirando com dificuldade enquanto corria em minha direção. Seu corpo estava coberto de energia preta que me ameaçava. Coloquei firmemente a força nos calcanhares de meus pés e corri até Kinomun, que tivesse a mesma habilidade que eu, sem dúvidas não perderia. Neste momento, eu era, na verdade, Kinomun. Eu era o assassino que dominava o mundo de maneira a sobreviver como protagonista. Em uma situação em que o enegrecimento fosse usado adequadamente, o demônio da ilusão do campo de batalha não podia ser derrotado facilmente. O canivete suíço cortava com sensações desconfortáveis. Cortava músculos e carnes. O braço esquerdo superior ao coração ouvia-se o som de um humano sendo cortado todo, enquanto Kinomun camaleava como se tivesse olhos. Estaria olhando para mim agora. O jovem que se sentia pessimista sobre o mundo e sonhava acabar com isso. Se Maneira de Sobreviver não tivesse começado, ele estaria na universidade, depois de ter passado no Enem, e aproveitando a vida no campus. Não quero morrer. Eu observei que não caindo na ponte sem
se despedir. Apesar de ser uma figura odiada, não pude deixar de sentir emoções estranhas. Sua compreensão sobre o personagem que não aumentou. O marca-páginas número 1 foi desativado. Quando o poder desapareceu, uma onda de fadiga me dominou. Era difícil mesmo. Faltava 10 minutos ainda e tinha muitas pessoas endemoniadas se movendo. Não era razoável lidar com tantos, mesmo que meu físico fosse 10. Mas desde o início, eu não tinha intenção de cuidar dele sozinho. Estava um pouco tarde. Ele deve aparecer aqui agora. Eu ouvi um som de estalo como se estivesse esperando. Sabia. Pensei que ele faria coisas imprudentes para ganhar conquistas e doações. Era obviamente o som de carne de uma pessoa colidindo com outro corpo, mas soava como um taco esmagando carne. Na verdade, eu tinha coletado tantas moedas que achei que valia a pena desafiar o protagonista. Mas agora percebi que estava completamente enganado. Do metrô parado, as pessoas endemoniadas foram jogadas em uma linha reta como se tivessem um tanque passando. Era mesmo uma cena causada por um humano? As pessoas endemoniadas sem cabeça perceberam que algo estranho estava começando a se virar, no entanto já era tarde demais. O homem destruiu todas as pessoas endemoniadas que me ameaçavam e apareceu em minha frente. Uma força esmagadora sem armas. Ele derrotou as pessoas endemoniadas com apenas 2 mãos. Tinha preparado a minha mente com antecedência, mas o suor ainda escorria pelas minhas costas. Lidar com esse cara? Nem fodendo. Não podia ganhar mesmo se todas as minhas estatísticas gerais aumentassem, mas que o dobro do que eram agora. Quem é você? O olhar indiferente dele fixou em mim. Abri relativamente a lista de personagens para superar o medo. A habilidade exclusiva Lista de Personagens foi ativada. Tem muita informação sobre essa pessoa. A lista de personagens mudou para uma lista de resumo. Resumo de personagem. Yu Jo-yuk. Atributos. Regressor terceira vez. Mítico. Jogador profissional. Raro. Habilidades exclusivas. Olhos de sábio nível 8. Combate corpo a corpo nível 8. Treino com armas nível 8. Barreira mental nível 5. Controle de multidão nível 5. Raciocínio nível 5. Detecção de mentira nível 4. A lista de habilidades exclusivas continuou parecendo que não tinha fim. Antes que eu pudesse chegar no fim da lista, uma mão musculosa apareceu e agarrou meu pescoço. Como diabos você está vivo? A primeira maneira de sobreviver em um mundo apocalíptico. Aquele que provou um método estava bem na minha frente. O regressor, Yu Jo-yuk. A grande tragédia desse mundo começou com essa pessoa. Capítulo 10. O protagonista. Seria uma visão muito ridícula se alguém mais viesse. O homem adulto estava sendo agarrado pelo pescoço, pendurado como um macaco. Eu podia ver Lee Hyun-sung olhando para cá com o outro lado da ponte. Ele tinha uma expressão ansiosa, mas não podia realmente ver o que estava acontecendo aqui. Era por causa da área segura. Eu podia ver lá, mas eles não podiam ver aqui. Nome. O quê? Qual seu nome? Eu reparei o jeito indiferente de falar, assim como o personagem principal, mas não era bom provocá-lo aqui. Kim Dok-ja. Um nome estranho. Eu ouço muito isso. Neste momento, meu estômago afundou. Era uma sensação de ter virado do avesso quando fui acertado pelo soco de Yoo Jong-ok. Apesar de eu ter uma pele que sofreu apenas o risco de um canivete, o ataque foi muito doloroso. Você tem um corpo resistente. Já dominou o uso de moedas? Assim como você. Bam. Senti um impacto no estômago de novo. Mal consegui gemer. Esse cara, o nível de força dele era pelo menos 15. Tendo essa escala de poder, apesar de ter ocorrido apenas no cenário principal, era um sub. Era verdade, os monstros natos eram diferentes. Chega com as respostas desnecessárias. Apenas responda o que eu pergunto a partir de agora, sacou? Eu não respondi. Pensei que talvez isso pudesse acontecer, no entanto, era a pior situação que eu esperava desesperadamente que acontecesse. No começo, Yu Jong-wook era mais intimidante que qualquer outro. A personalidade dele ficou uma merda depois de passar pela regressão 3 vezes. Ele abandonou os princípios para manter seu verdadeiro eu. O atual Yu Jong-wook jamais
hesitaria em prol de tal propósito? Sua resposta: vou. Os orifícios. E se não quiser? Dessa vez, levantei as duas mãos para bloquear o soco. A dor deu a sensação que meus ossos quebraram. A onda de choque foi dissipada. Os olhos de Yuji Yuki se arregalaram como se estivesse um pouco surpreso. O personagem Yuji Yuki está de guarda contra você. Foda-se, não ligo mais pra isso. Não vou ser um saco de pancada só porque ele era o personagem principal. Foi mal, mas você é mais jovem que eu. Jogador profissional Yuji Yuki. Portanto, você deve ser o único que tem que usar os orifícios. Você me conhece? Com certeza. Trabalho para uma empresa de jogos. Era mentira. Mesmo que trabalhasse para uma empresa de jogos, era impossível menosprezar os nomes de todos os jogadores profissionais. Além disso, até recentemente Yuji Yuki era apenas um personagem de uma novel. Você é famoso. Teve uma época que eu era seu fã. Ser famoso era para ser um cenário do enredo. No entanto, não era mentira que eu era fã. Eu gostei, odiei, xinguei e aplaudi Yuji Yuki. É por isso que eu acompanhei esse cara por mais de 3.000 capítulos. Fã. Faz muito tempo que eu não ouço essa palavra. Yuji Yuki tinha um olhar de nostalgia, como se tivesse preso nas memórias. No entanto, durou apenas um momento. Beleza, vou perdoar sua imprudência dessa vez. Mas a situação não mudou. Beleza. Eu olhei minhas duas pernas balançando no ar. Só tem uma coisa que eu quero perguntar. Pergunte. Como sobreviveu no metrô? Era uma pergunta que eu esperava. Vai me poupar se eu responder? Verei. Era mentira. Eu não podia dizer que apenas olhando o rosto dele, eu era o único leitor de maneira de sobreviver. Numerosas situações possíveis foram simuladas na minha cabeça. O que eu podia dizer para convencer esse maldito regressor? Sua compreensão do personagem Yuji Yuki está aumentando. Sua compreensão desse personagem já é muito alta. As condições do estágio 2 da habilidade exclusiva, ponto de vista do leitor onisciente, foram atingidas. Você quer ativar a habilidade exclusiva? Então, depois do momento de ler esses pensamentos de alguém com uma cachoeira na minha cabeça. Apenas Lee Hyosung e Kim Non-moon deviam ter sobrevivido naquele vagão. No entanto, Kim Non-moon morreu e os outros sobreviveram. Como ele sobreviveu? Quem diabos é esse cara? Primeiro, obter as informações, então, se eu encontrar alguma ameaça, devo matar. Vários pensamentos surgiram. Era obviamente uma situação de crise. Eu não podia evitar que os cantos da minha boca subissem. Faltavam 5 minutos até o cenário terminar. Comecei a história e contei a história usando tantos vocabulários resumidos, curtos e precisos quanto possível. Foi a partir do primeiro momento quando Dokaebe apareceu no metrô, até o fim do primeiro cenário. Claro, eu excluí as habilidades que tenho e coisas importantes. Vocês limparam o cenário matando insetos? Sim, tivemos sortes. E o Jayuki ficou tão surpreso que parecia ter esquecido de fechar a boca. O futuro mudou completamente. Ele ficou chocado antes de pessoas do vagão 3807 lutaram para até a morte numa batalha real. Como uma pessoa apenas, Lee Hyosung Kinon sobrevivendo. Você tem olhos afiados. Como sabia que tinha os insetos no vagão? Intenção assassina preencheu os olhos de Yuji-yuki. Enquanto os pensamentos surgiram na minha cabeça. Este maluco também é um regressador? Se for, eu tenho que matar ele agora. Uma pessoa que cometeu uma falha pensa que todo mundo fala de si. Não fique surpreso que ele entendeu errado. Abri a boca rapidamente. Uma explosão. Explosão? Consegui encontrar um inseto devido a uma explosão no vagão da frente. O corpo de Yuji Yuki ficou imóvel depois de que eu disse. Explique a maneira de uma maneira mais simples. Quando a explosão aconteceu, o garoto caiu e derrubou a rede de insetos. Eu peguei por acaso. É uma coincidência suspeita. As coincidências são sempre suspeitas. Se não acredita em mim, pergunte às pessoas do outro lado. O menino caiu de lá. Além da barreira de segurança no caminho para a estação de Oxo, as pessoas estavam olhando para cá. O cenário ainda não acabou. Isso não podiam se aproximar e falar com a gente. Yuji Yuki deu uma olhada, mas não mostrou sinais de se mexer. Seus olhos mudaram de foco, as memórias e pertencendo a Yuji Yuki apareceram na minha mente. Saquei. Explosão. Ele não é regressor. Não foi ele que mudou o futuro. Em vez disso, o futuro mudou. Por minha causa. Eu vi pessoas tendo mortes dolorosas e uma explosão poderosa. Yuji Yuki observando inexpressivamente. É porque eu comecei a matar esses idiotas. Ao contrário das outras vezes. Devido ao impacto do ponto de vista do leitor omnisciente, senti o sofrimento e a dor mental de Yuji Yuki.
Suas características. Perguntas acabaram? Sim. Então pode me deixar ir? Vamos juntos para Oxo. Não resta muito tempo para acabar o cenário. É difícil. No entanto, um protagonista era um protagonista por um motivo. Tudo o que você disse faz todo sentido. Nunca vi um protagonista tão cauteloso quanto Yuji Yuki. Um novato jamais seria tão calmo. Ele se adaptou anormalmente bem a este novo mundo e provavelmente matou que não. Ele é mais perigoso que útil. O olho direito de Yuji Yuki começou a brilhar com uma cor dourada. Rapidamente percebi que estava fazendo. Na verdade, seria estranho se ele não usasse aquilo. Olhos de sábio. A habilidade de detecção mais forte dele. Olhos de sábio era a habilidade de grau SS que mostrava a janela de atributos do alvo, como também as informações ocultas. Enquanto ele usasse isso, não conseguiria esconder a minha habilidade. Por outro lado, achei que era uma coisa boa. Eu ainda não sabia meus atributos e habilidades. Se Yuji Yuki descobrisse minhas informações, eu também seria capaz de saber sobre mim mesmo. Então, esperançosamente, teria capaz de usar as informações descobertas para escapar dessa situação. A habilidade exclusiva Quarta Parede foi ativada. A quarta parede declarou o uso da habilidade Detecção de Olhos Sábios. Faíscas surgiram no ar do corpo de Yuji Yuki cambaleou. O quê? Yuji Yuki pôs a mão no olho direito e me olhou com confusão. Qual é mesmo sua identidade? Foi mal, mas a perguntava a mesma coisa. A habilidade exclusiva Quarta Parede bloqueou os olhos do sábio. Eu nem sabia que tinha uma habilidade que defendia o olho sábio. Depois de marcar página, subiu a quarta parede. Fudeu tudo. Yuji Yuki não acredita em mim agora. Tenho que matar ele agora. Ele não era uma pessoa que eu confiava em alguém que não conhecia. Yuji Yuki. Você precisa mudar também os planos. O que você precisa? Você precisa de um companheiro confiável. O que você disse? Você não pode passar pelo 46º cenário sozinho. Você não está bem ciente disso. Os olhos de Yuji Yuki cerraram. Como você sabe disso? Talvez você... Não importa quem eu sou. Eu olhei diretamente nos olhos de Yuji Yuki e disse: é importante que eu possa te ajudar. Ele não é um regressor. Se fosse ele não seria desconhecido para mim. Então, quem é esse maluco? Talvez... Se eu não conseguir esconder minha mão e não possuísse a melhor mão, então só tinha uma saída. A saída era o blefe. Yuji Yuki, eu sei o futuro que você desconhece. O personagem Yuji Yuki usou a habilidade de detecção de mentiras. Detecção de mentira afirma que as palavras são verdadeiras. Os olhos de Yuji Yuki se arregalaram lentamente. Como? Como o quê? Nem fudendo. Tinha outro profeta além da Anna Croft? E ainda na Coreia do Sul? Profeta. Em maneira de sobreviver, era o único atributo que podia ver o futuro. E tinha a habilidade passiva, anular todas as habilidades de detecção. Era verdade que só uma pessoa tinha um atributo profeta no mundo de maneira de sobreviver. Só um profeta. Pode se defender dos meus olhos de sábio. Eu não respondi. Yuji Yuki mordeu os lábios. Você possa usar a visão do futuro? É algo semelhante. Você sabia que eu viria aqui? Sim. Entendo. Se for um profeta, todos os seus sonhos são convincentes. O fluxo estava mudando. Os pensamentos de Yuji Yuki foram lidos imediatamente. Essa era a única chance. Eu sei que Yuji Yuki tem poderes especiais. Você também tem algumas coisas sobre o futuro, não é mesmo? Mas esse conhecimento nunca é perfeito. A única fraqueza de um regressor. Isso significa que o futuro mudava quando usavam as informações do futuro, em outras palavras. Aqueles que regrediam acabavam vivendo em um mundo que não conheciam. Me faça seu companheiro. Posso preencher as partes que estão faltando. Não tinha companheirismo tão bom quanto o de um profeta para o atual Yuji Yuki. Na verdade, meu eu não podia desempenhar um papel semelhante a um profeta. Foi porque eu era o único leitor dessa história. Faltava 1 minuto para o fim do cenário. Yuji Yuki inclinou a cabeça e começou a pensar. Um profeta seria ótimo mesmo. Faltam 50 minutos para o cenário concluir. Não, apenas o 46º cenário, mas os próximos depois de lutar com Shalatrusta. Mas posso confiar mesmo nele? Faltam 40 segundos para o final do cenário.
companheiro. Finalmente, Yuji levantou a cabeça enquanto eu olhava para o relógio com raiva. Decidi, você vai ser meu companheiro. A imersão excessiva desgastou seriamente sua força mental. A habilidade exclusiva, ponto de vista do leitor onisciente, foi desativada. Não tinha certeza se era devido à fadiga ou alívio, mas a habilidade exclusiva foi desativada. Agora o rosto de Yuji não era tão difícil quanto um livro de filosofia, sem nenhuma nota de ajuda escrita. Yuji começou a me levar pela ponte par. Claro, eu ainda estava sendo segurado pelo colarinho, mas eu pensei que as coisas ficariam melhor agora. Persuadi esse maldito regressor estava em uma boa posição. Quase cruzamos a ponte par e estava bem em frente à área segura quando Yuji parou do nada. Vou perguntar uma última coisa. O quê? Se você é mesmo um profeta, deve conhecer seu futuro, não é mesmo? No momento que vi os olhos serenos de Yuji, tive calafrios. O teste ainda não acabou. O aperto segurando meu colarinho ficou mais forte. A mão dele levantou um pouco. O vento fraco passou pelos meus pés e debaixo de mim não tinha literalmente nada além de um vazio. O cheiro de sangue se misturou ao cheiro do rio Han. Quando os ictiossauros pularam atrás das presas e as bocas abertas. Vou te soltar ou não. Pela primeira vez eu comecei a suar. Comecei a pensar, mesmo sem ler os pensamentos. Eu conhecia esse maluco mais de qualquer outra pessoa. Fechei os olhos e pensei em Yuji. Falta 20 segundos pro final do cenário. Então cheguei a uma conclusão. Yuji. Eu tinha certeza que ele faria. Não importa o que eu pensasse sobre isso, não tinha outro final quando tratava dele. Eu falei enquanto observava um comandante do mar se aproximando o quê? Prisioneiro. Primeiro, não sou seu subordinado. Então, espero que você me trate de maneira justa a partir de agora. Segundo, vou cooperar com você, mas tem que me prometer cooperar comigo. E o Jayuki olhou pra mim com interesse e concordou. Bem, qual a resposta? Respondi. O sorriso. Tire sua mão de mim e vai se fuder, seu idiota. Então a sensação de algo imensurável sumiu de mim. Eu fui levado pela força da gravidade. Vi o rosto de Yuji quando caía. Yuji estava sorrindo brilhantemente, como se algo tivesse o deixado feliz. Filho da puta. Eu acredito em você. Você é definitivamente um profeta. Esperando por mim, no meu ponto de colisão, estava na boca do gigante comandante do mar. Fechei os olhos para o choque do impacto junto com a água do rio Han. Enquanto eu respirava fundo, uma escuridão confortável e enorme me engoliu. Você não conseguiu concluir o cenário. Porra, tenho que usar aquele método depois de tudo. Tá. Eu tô meio zonza. Mas esse é o último. Tá, gente? Porque já é novo arco, tá? Então, enfim. E se chama Contrato. É o adiantando. Eu já vou ler, então vou adiantar logo. É o contrato que ele faz com Byung, que é o Dokaeb, que aparece na história, tá? Eu queria muito achar um site que fosse a light novel que aparece as imagens. Ia ser muito melhor. Tanto para esse a Sangá e o Kingdom Jamem, aquele lindo gostoso. Perdão. Esse vai ser o último, porque vai dar 1 hora de vídeo. Tipo, enfim. Eu nunca imaginei postar vídeo longo, né? Tô, tipo, me acostumando já, então. Tipo, os outros. Gente, os outros. Pera aí que eu tô. Eu acho que eu tô passando mal mesmo. É porque me deixa tonta falar. Então, eu já volto, só uns minutos. Não estou muito bem ainda, mas eu vou continuar lendo. Enfim. Volume 1, arco 3. Capítulo 11. O contrato. Meu corpo ficou pesado, no entanto eu senti água entrando em meus pulmões. Em seguida eu fui sugada para algum lugar. Não fui despedaçado, pois caí na hora perfeita. No entanto, não pude perder a consciência aqui. Tinha que ficar acordado
Precisava esperar um pouco. De alguma forma, eu consegui me enrolar em segurança. A respiração. 10 segundos. 30, 20, 30. Quando as minhas mãos tocaram numa parede palpável na escuridão. Depois de tossir água do rio várias vezes, ficou difícil de respirar. Meu físico de nível 10 me salvou ser morto pela queda no rio, mas fiquei cheio de lesões dolorosas no meu corpo. Controlei a respiração e não entrei em pânico. Liguei o celular. Fiquei preocupado que podia ter estragado com a queda, mas felizmente não queimou. Ainda bem, gastei muito e comprei um smartphone com a função à prova d'água. A lanterna foi ligada e consegui enxergar ao meu redor. Tinha paredes enormes com subprodutos de concreto flutuando ao redor. O estômago do ichthyosauro era repugnante. Mais repugnante do que eu esperava. Merda. Eu já esperava por aquela expressão alegre do Yujayuki. Ao abri a mão sem hesitar e saí da ponte. Porém, foi mais chocante do que eu imaginei. Não esperava sobreviver se quisesse ser companheiro. Precisava sobreviver se quisesse ser companheiro dele. Não era que eu não entendia. O companheiro, o peso dessa palavra, era grande demais para Yujayuki. Yu Jong-yuk nunca teve um companheiro real. Desde o fracasso na primeira rodada de regressão, era raro que humanos conseguissem facilmente o crescimento de um regressor. Com o resultado, resolvia tudo sozinho. Era reverenciado como salvador e era naturalmente solitário. Para Yu Jong-uk, humanos eram apenas subordinados ou inimigos, portanto, era um teste. Eu teria que resolver tudo sozinho se quisesse ficar pé a pé com ele. Bem, isso era quando olhamos pelo ponto de vista dele. Um companheiro como você, psicopata maluco. Mal consegui nadar cachorrinho para um painel flutuante de isopor e fiquei em cima dele. Graças ao calor do estômago, não fiquei com frio. No entanto, o problema começava agora. Fechei os olhos e liguei o registro de mensagens que ouvi. Você não conseguiu passar pelo cenário. O pagamento será efetuado. 100 moedas foram reduzidas pela taxa de uso do canal. A Constelações Prisioneira da Faixa Dourada sentiu com a cabeça com seu comentário. 100 moedas foram patrocinadas. A Constelação Juíza do Fogo gostou do seu comentário. 100 moedas foram patrocinadas. A Constelação Conspirador Reservado ficou desapontada com seu comentário precipitado. Tinha algumas mensagens. Além disso, algumas constelações expostas me patrocinaram. Talvez fosse por conta da conversa final entre eu e Yujayuki. Depois de ler a mensagem das constelações, uma por uma, e reconhecer as moedas, fiquei um pouco triste. Se eu tivesse escolhido alguma dessas constelações na primeira seleção de patrocínio, isso talvez não teria acontecido. Mas não me arrependi da minha escolha. Depois de encontrar com Yujayuki, tive certeza da minha escolha. O grande sábio, em igualdade ao céu, pode ser um patrocinador da mais alta qualidade. Mas não era o suficiente que se eu quisesse enfrentar Yujayuki, precisava de algo mais do que apenas patrocínio. Eu pretendia ganhar mais que o que eu quero. As paredes do estômago roncavam e as ondas pequenas subiam dentro do comandante do mar. De acordo com a maneira de sobreviver, o Ichthyosauro começava a secretar o ácido gástrico por volta de 3 horas após ingerir comida. Em outras palavras, não tem muito tempo. Que pena as coisas acabaram assim. Foi interessante. Houve um efeito antes da voz do Dokaeb ser ouvida. Dokaeb? Sim, sou eu. Você não parece estar em pânico, né? Eu sabia que viria. Parece estar esperando por mim? Claro que estava. A luz se acendeu e o Dokaeb apareceu. Não podia dizer nada, apenas baseado na expressão dele, mas estava claramente interessado. Falei deliberadamente com calma. Se eu não tivesse sido jogada aqui, não seria capaz de conseguir o que eu quero. Vai pegar as moedas de mim? Moedas? Você tem que pegar as moedas em troca se eu falhar no cenário. Por que não a sua vida? Se fosse minha vida, eu teria escrito morte na linha de penalidade de falha. Não 3 pontos de interrogação. Isso não significa que eu tenho espaço para negociação? Que interessante. Na verdade, tinha uma brecha nas minhas palavras. A mensagem do cenário era
Falha, interrogação, interrogação, interrogação. Isso significava que literalmente a penalidade era falha desconhecida. Apenas supus que era de troca de moedas. No entanto, tinha um motivo de eu ter tanta certeza. Estou errado? Era porque eu já conhecia o cenário. Dokkaebi hesitou por um momento antes de concordar. Você está certo. Incrível que alguém determinar isso com uma pista, como esperado, de que alguém que atraiu a atenção das constelações. O tono da Dokkaebi estava cheio de sinceridade e admiração. Como disse, você pode sobreviver a este subcenário se pagar moedas, mesmo que falhe. Quanto? 5.100 moedas. Vou te deixar viver. Olhei quantas moedas tinha atualmente. Moedas possuídas. 5.100. Não pude deixar de sorrir. Esse idiota estava brincando comigo agora. Isso é muito caro. Então você prefere morrer? Cabe a mim aceitar as moedas ou não. Se fizer algo errado, então posso acabar com isso aqui. Então me mate. Me mate. Não pode me matar? O Dokkaebi não se mexeu. Era natural que estava apenas brincando comigo agora há pouco. Além disso, ele não teria vindo aqui se tivesse planejado me matar. Para esse cara, eu teria que sobreviver aqui ou ter uma morte miserável. Você tá me deixando nervoso mesmo? Veja agora. Sobrancelhas retas do Dokkaebi franziu com raiva. Era hora de parar as provocações e chegar ao ponto principal. Dokkaebi, de grau baixo, Bi-Jung. Como são as atividades de um transmissor? A expressão dele mudou completamente. Dokkaebi Bi-Jung mostrou confusão de primeira. Como você sabe meu nome? Você não está gostando de fazer transmissão ultimamente, né? As constelações são muito mesquinhas. Quem diabos é você? Como humano? Os chifres de Byung tremeram. Era natural. Um humano não saberia sobre o sistema de transmissões estelar, mas eu não era um humano comum. Algumas constelações ficaram com dúvida de sua existência. Os olhos de constelação conspirador secreto estão brilhando com seu plano. Ai, eu sou o futuro, infelizmente vou contar os comentários do TikTok. Perdão, eu surtinho. De agora em diante, não era uma história para constelações. Eu falei da boca pra fora para o Byung. Que tal conversarmos depois de fechar o canal? O Byung ficou preocupado e fechou o canal. Canal hashtag B7623 foi fechado. Assim que as constelações saíram do canal, o Byung mostrou as verdadeiras cores. Fique à vontade de falar. Como humano, como você sabe sobre o sistema de transmissão celular? Isso não é importante, hã? Byung, você não quer ser o rei dos Dokkaebs? E agora, não deseja ser o melhor transmissor na rede, ultrapassando Doc K e Gildal? A expressão do Byung mudou. Doc e Byung, assine um contrato comigo, então farei de ti o rei dos Dokkaebs. Eu falei que eu ia parar no 11, mas eu não consigo. Eu preciso muito ver esse capítulo aqui, perdão. Então, o 12 é o último. Vamos ler a partir do 13 depois, tá, gente? Capítulo 12. O contrato. Sistema de transmissão estelar. A transmissão estelar foi designada para a transmissão de conteúdo de todo o universo. Os inscritos de constelações no topo das galáxias distantes. Os atores eram humanos como eu, e o narrador, que ligava os dois lados, era os Dokkaebs. Como este, na minha frente. Você é louco? Como um humano louco? Eu devia saber na hora que usou o patrocínio das constelações. Byung riu por um longo tempo. Antes de começar a falar de novo, eu não sei o quanto você sabe sobre o sistema de transmissão estelar, mas não posso acertar a oferta. Sou um Dokkaeb, não uma constelação. Não posso ser seu patrocinador. Parece que você entendeu errado. Eu nunca disse pra você me patrocinar. Hã? Eu também sou ciente que você é um Dokkaeb fraco. Não preciso da sua força. Preciso do seu canal. Meu canal. Como você não consegue me entender? Não tem um problema com seu pacote de língua coreana? Não. O quê? Eu vou explicar de uma forma simples. Eu quero assinar um contrato exclusivo com seu canal. Byung ficou com uma expressão em branco por um momento antes de recuperar o espírito. Espere um minuto. Você quer fazer um contrato de transmissão comigo agora? Sim. Um contrato de transmissão era originalmente um contrato entre Dokkaeb e constelações. A encarnação da constelação apareceria em um canal particular e o Dokkaeb recebia uma parte das moedas ganhas pela encarnação da constelação como comissão. Originalmente, a pessoa que era a encarnação não podia intervir no contrato. Isso se chama patrocínio. Mas a encarnação contratada não era nada além de um escravo. Que ousado!
Byung riu, mostrando os dedos pequenos e a atmosfera ao redor mudando. Eu não sei como você sabe dessas coisas, mas um humano ousa mencionar o contrato de transmissão? Também é uma compra trivial com alguém sem patrocinador? O tom mudou e o ar ficou cheio de intenção assassina. De fato, mesmo um Dokaib de grau baixo era forte, acompanhando os humanos, mas não era o suficiente para me fazer recusar. Vale a pena assinar o contrato, porque não tem patrocinador. Quê? Qual você acha que vai ser a proposta de uma constelação para entrar no canal? O Bingo parecia um estudante ruim com uma pergunta súbita. De agora em diante, ele era uma aura especial de um Dokaeb de grau baixo. Você não precisa ficar nervoso. Você já sabe a informação, mas vamos revisar de novo para entender. Byung caiu na minha e assentiu. Os inscritos de transmissão estelar podem ser divididos em dois grandes grupos gerais. Um grupo são caçadores de entretenimento que procuram matar o Ted com o canal. O outro são um grupo de caçadores de encarnação que procuram uma encarnação, querem encontrar uma encarnação para fazer um acordo, certo? Sim, isso mesmo. Por esse motivo, você deve ser capaz de satisfazer um dos dois a fim de virar um canal famoso de transmissão estelar. Em outras palavras, ou atrair caçadores de diversão, ou caçadores de encarnação. Você tem que atrair um deles corretamente. Você está muito bem informado, mas e daí? O que esse contrato tem a ver com as constelações? Eu não sei quantas dicas tenho que te dar. Este motivo, pelo que o seu número de inscritos não passa da casa das centenas. Cala a boca, diz logo. Depois de ver Byung me cutucando com os chifres, de uma forma tão fofa, era difícil acreditar que ele tinha explodido a cabeça das pessoas há um tempo. Agora vamos parar de tirar sarro dele e tentar. E se existe um canal que possa satisfazer tanto os caçadores de entretenimento e os caçadores de encarnação? O que você quer dizer? É impossível. Mesmo que seja possível, será só por pouco tempo. As palavras de Byung estavam corretas. O motivo disso é que é impossível satisfazer todas as constelações devido às características do grupo de caçadores de encarnação. O objetivo dessas constelações é descobrir uma encarnação. Eles mudavam de canais assim que a seleção de patrocínio acabasse. Por causa disso, o grupo de caçadores de encarnação era apenas clientes temporários, mas se essa uma história mudasse para quando a seleção de patrocínio ocorresse normalmente, o quê? E se existisse uma encarnação que não assinou contrato com nenhuma constelação? E se essa encarnação mostrasse uma habilidade que transcendesse todas as encarnações com patrocínio? A existência de uma encarnação forte atrairia os olhos das constelações. Essas encarnações continuassem a escolher um patrocinador. O grupo de caçadores de encarnação continuariam a se inscrever sem deixar o canal. Espere um minuto. Foi por isso que não escolheu um patrocinador? Sim, isso mesmo. Isso é interessante. Byung arregalou os olhos com um sorriso para mim, virando a encarnação mais forte sem patrocinador. Se existisse, certamente não seria um sonho virar o melhor canal de transmissão estelar. Mas essa encarnação não existe, você acha mesmo? Admito que você não é normal. Você atraiu a atenção das constelações desde o início. Por causa disso, me diverti muito. No entanto, tem um limite para os seus sonhos. Você não percebeu, depois de passar por tudo isso? Um humano normal jamais vai derrotar uma encarnação. Essa é a lei do mundo. Será mesmo? Você já perdeu a oportunidade. Olha ao seu redor. Este não é o cenário principal. Você falhou. É um subcenário. E agora sua vida está em risco. Não tem nenhuma constelação te assistindo, é mesmo? Por agora as constelações devem estar um tumulto, não estão? Não estão todas agitadas para o canal seja aberto logo? Byung ficou em silêncio. Elas não estão ficando loucas de curiosidade agora? Quem é a pessoa louca que contra um regressor? Que foi contra o regressor. Ele é mesmo um profeta? Pode ver o futuro? Se ele pode ver o futuro, ele foi comido pelo ictiossauro? Pare, você! A partir de agora eu vou mostrar isso. Então calha a boca e faça o que eu mandar. Você quer virar o rei do Okaeb? O jeito que Byung me olhava mudou. Eu podia ouvir o som dele engolindo saliva. Byung ficou preocupado. Em qualquer caso, não tinha nada a se perder, se acreditasse em mim. Então, as pupilas do Dokaib se moveram rapidamente.
Então, vamos pagar o estabelecido que falta pelo cenário primeiro. Me dê 5.100 moedas. Do que você tá falando? Eu não falhei. Hã? Talvez tenha atingido os requisitos agora. Eu alonguei meu corpo e levantei meu corpo frio. Estava rígido. Byung ainda tinha uma expressão estúpida no rosto. Abra o canal. Vai começar em breve. Começar? O que vai? Então a mensagem foi ouvida no ar. O cenário oculto começou. Cenário oculto. Morte do comandante. Categoria: oculto. Dificuldade A+. Objetivos: mate o ictiosauro, comandante do mar, e escape do estômago dele. Prazo: 10 dias. Recompensa: 9.000 moedas. Falha: morte. Olha, eu não disse para se preparar? Tinha 3 tipos de cenários e maneira de sobreviver. O cenário principal, que se baseava na progressão da história principal, e os subnecessários, que era responsável pelos eventos menores. E os cenários ocultos estavam abertos por meio de requisitos especiais. Como diabos? Os lábios de Byung começaram a tremer de choque. Ao contrário dos cenários principais, o subcenário tinha algum Dokkaebi responsável. Os cenários ocultos eram categorizados pela aparição automática quando certas condições fossem cumpridas. Você nem mesmo sabia. Um Dokkaebi de grau baixo. Eu falei com a voz errada, perdão. Você nem mesmo sabia. Um Dokkaebi de grau baixo. Como diabos? De qualquer forma, se eu conseguir completar isso, então fica provado que eu tenho habilidade para contrato, né? O Byung olhou para a tela do cenário com os olhos sombrios. Ele olhou para mim com um olhar cuidadoso e perguntou: a dificuldade do cenário é a mais. Você acredita mesmo que consegue completar? Sim. Quando a água do rio Han chocou a parede estomacal do ictiosauro, surgiu uma onda fraca. Byung ficou em silêncio por um momento antes de falar. Ok, se você conseguir completar esse cenário, então aceitarei o contrato. Os termos do contrato serão negociados depois que o cenário for concluído. Tão arrogante. Então eu vou abrir o canal de novo. Dê seu melhor, por favor. Ah, espera um pouco. Seria difícil se ele saísse agora. Eu tenho que checar algo. Você tem que fazer algo? O que foi? O tom zombenteiro de Byung era um pouco chato. Arrume os erros do sistema para mim. Erros do sistema? Minha janela de atributos não está abrindo. Sem chances. O sistema não tem erros. O cenário é perfeito. Dê uma olhada você mesmo. Byung olhou para mim com os olhos suspeitos e começou a murmurar algo. Dokkaebi Byung usou interferência de sistema em você. Interferência de sistema é uma habilidade de interferência absoluta que podia ser usada apenas pelos Dokkaebis, como um direito de interferir no cenário. Na verdade, não era conhecido se o motivo de eu não poder ver a janela de atributos era um erro ou não, mas pelo menos o Dokkaebi seria capaz de descobrir algo. Se ele não pudesse, seria também um benefício para mim. As habilidades exclusivas. Quarta parede foi ativada. No momento seguinte, faíscas voltaram no ar e atingiram Byung. E é aqui que a gente vai parar. Que, enfim, né, já pulamos diretozão. E, tipo, eu comecei a gravar isso 3 horas da tarde. Então, ó, passou um tempasso e eu não dá mais. Gente, perdão, não dá mais pra eu ler hoje. Vou ler, continuar amanhã. Então, esperem por mais. O capítulo de hoje vai ser lançado no dia 19. Já lancei um capítulo hoje. Dia 19, lança novo. 19, eu tô gravando no mesmo dia, editando só a cor pra ficar mais agradável pra vocês, etc. E isso, tá? Olhem a descrição, eu posto coisinha. Se puderem, comentem. Eu me esforcei muito no capítulo de hoje pra eu trazer emoção na minha fala. Eu tava muito desanimada. Perdão pela minha voz mudar no meio do áudio. É porque minha voz, ela realmente muda aleatoriamente. É tipo uma puberdade, só que eu tenho quase 17 anos e não passou. Então, é assim mesmo. É isso. Espero que tenham gostado desse episódio. E antes de vocês irem pra, talvez, sei lá, pra outro capítulo ou etc. Vão no início de novo, escuta o que eu falei novamente. E eu tô esperando só dar
1h15 pra eu parar de gravar. Então é isso. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Se vocês tiverem escutado aqui, coloca um hashtag Byung Heidokaeb. Então é isso. Grande abraço e falou!